Yeah. Yeah. Fala, webnautas! Bem-vindo a mais um Trocando Ideia com Mancini, um programa da Panorâmica TV, beleza? Hoje nós estamos trazendo um cara fantástico aqui, fantástico, que boleiro, né? Nascido em Colatina e aos 14 anos ele partiu de Colatina para o Rio de Janeiro para se tornar jogador de um dos clubes grandes do Rio de Janeiro, que eu não vou falar ainda. E logo depois que ele encerrou sua carreira como jogador, ele entrou para a grande profissão que é treinador de futebol e treina um time também capixaba, que vocês também vão descobrir logo logo. Então eu quero que vocês chamem todo mundo aí, vovó, mamãe, irmão, titio, para curtir esse programa, que hoje nós vamos falar sobre futebol e futebol profissional. Beleza? E eu quero dar as boas-vindas ao meu amigo Fabrício, ex-jogador de futebol e agora treinador de um clube aqui no estado do Espírito Santo. Bem-vindo. Eu que agradeço, boa noite, Diego, né? Trocando ideias com o Diego Mancini. Acho que está sendo aí um grande entretenimento para o estado todo. Parabenizar aí todo o estúdio né, desse grande projeto, e é um prazer e uma honra estar aqui para poder falar um pouco da minha trajetória e também participar desse enorme programa que está sendo aí notícia em todo o estado do Espírito Santo. Cara, que bom. Eu estou muito feliz de você estar conosco aqui nessa bancada, né, sentado conosco. A tua vinda aqui foi um pedido, né? Falar para vocês que nós somos vizinhos e o pessoal leva o Fabrício e hoje ele está aqui. Antes da gente iniciar falando, né, qual clube que você iniciou a tua carreira, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse de quem você é filho, como é que foi um pouco da tua infância lá em Colatina, né? E para dar início a esse processo aí para a tua ida para o Rio de Janeiro. Com certeza, é uma honra, né, falar da minha trajetória, também de todo esse processo aí. Verdade que a minha família, eu tive, né, um bom apoio da minha família para poder exercer. Foi tudo que eu quis na minha vida, eu não fiz outra coisa a não ser estudar e jogar futebol. Meu nome é Fabrício Júnior Rodrigues, nascido em 25 de 2 de 1973. Sou filho de João Rodrigues, né? Também começou no amador, conseguiu um emprego na Vale Rio Doce através de bola. Meu avô também foi jogador, nascido em Guarapari, Agenor, e com isso meu pai foi transferido para Colatina e eu nasci em Colatina, e a minha família toda radicalizada na cidade de Colatina, e foi ali que eu dei os meus primeiros passos, né? Para conseguir aquele sonho, aquela expectativa que era muito difícil. Hoje o futebol, eu até falo para os meus atletas que o futebol hoje é muito fácil, Diego. É um futebol que, se você tiver perseverança, e hoje, né, hoje não é talento, hoje se você perseverar é 70% da parte física e 30% da parte técnica. Na minha geração foi muito difícil, mas acho que eu vim de Deus, acho que quando me colocou no mundo era o talento que ele me deu e eu consegui com muito esforço, mas foi a única coisa que eu fiz. Show de bola. Então, vamos lá. Você é filho de também jogador, foi funcionário da Vale do Rio Doce e aí foi para Colatina, transferido pela empresa. Foi isso mesmo. Meu pai nasceu, a família dele é toda de Guarapari, né? E só que aí a minha avó, com muitos filhos, ele um filho bastante trabalhador, veio começou a jogar futebol, conheceu a minha mãe e foi tocar a vida dele, a carreira solo, deixou a família e foi para Colatina. E em Colatina ele se radicalizou. E a parte do pai também a bola ajudou muito para que ele tivesse um emprego bom, né? Se dedicou, foi um homem renomado na cidade de Colatina, e isso me deixou muito feliz. Nem eu sabia que eu seria jogador de futebol, mas eu honro hoje meu pai, né, que ele esteja em bom lugar, minha mãe. Sou muito feliz de ter sido filho do cara que me projetou para a vida. Massa, cara. E aí nós estamos falando de duas cidades
que são referências para o Espírito Santo, né? Guarapari, que é a cidade de sol, né? Cidade de saúde. Cidade de saúde, O pessoal isso aí. fala, né? Enfim, conhecida no mundo todo. Conhecida no mundo todo. Guarapari é conhecido no mundo todo. E Colatina, que é a princesinha do norte, né? Agora, hoje, princesinha do noroeste. Antigamente era do norte. Agora Verdade, cidade maravilhosa, uma cidade Noroeste. acolhedora, uma cidade que você tem boas amizades, né? Meu filho é radicalizado lá, meu filho também, para te dar essa boa notícia, foi jogador de futebol, chegou a ser pré-convocado para a seleção sub-17, mas ele teve um problema do pubis, e aí veio para Colatina, arrumou uma namorada e ficou muito difícil dele continuar tocando a vida dele na parte de futebol, mas é um garoto que nasceu com talento, rodou na Espanha, rodou na Alemanha e não tocou a carreira dele por problema pessoal dele, mas joga até lá hoje. Joga hoje, é um garoto renomado, com nome no estado todo, mas também veio dando procedência à família. Muito massa, muito massa. E Fabrício, assim, né? Primeiro assim, nós aqui do Estúdio B, da Panorâmica TV, né? Tem a parte técnica que está aqui por trás das câmeras. Como eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho. Tá o Alas aqui e Tiagão. Cara, o nosso objetivo da TV Panorâmica também é levar o esporte na casa de todos os brasileiros, né? Como a gente falou, conversamos aqui nos bastidores, um dos nossos objetivos é fazer também transmissão de futebol, né, vôlei, enfim, esportes aí nacionais, né? Nós sabemos que nosso litoral aqui, né, recebe muitas competições nacionais e é um dos nossos objetivos. Mas aí, tu nasceu ali em Colatina, nós viemos até conversando, né, no carro, gente, porque assim, a minha mãe é nascida em Colatina, né, a família ali da minha avó, do meu avô, são daquela região de Colatina, e minha mãe morava ali em São Silvano, que é acredito ser o maior bairro da cidade de Colatina. Você morou em qual bairro lá em Colatina? Morei no bairro Operário, Diego. Sou natural do bairro Operário, né? Ali atrás da Matriz. Sou natural do bairro Operário e casei no bairro São Vicente. Então a minha vida toda foi na cidade de Colatina, uma cidade assim que eu gosto, que é uma cidade que eu tenho carinho, mas eu ampliei meus horizontes porque eu precisava jogar futebol, eu tinha sonho de ser treinador de futebol como eu sou hoje, eu tinha vários sonhos e a bola me levou ao outro lado do oceano. Então eu tinha que ganhar o mundo. E meu pai e a minha mãe me deram essa estabilidade, né? E eu também perseverei sozinho, saí de casa com 14 anos, igual você falou. E daí foi a minha trajetória que me deixou muito feliz. Eu amo o que eu faço por amor. E de antemão, deixar bem claro aqui para você, para a felicidade aqui da TV, né? Da TV de vocês, Trocando Ideia com o Mancini. Eu quero parabenizar o Wallace e o Thiago aí, os dois caras da técnica, os dois caras maravilhosos. Eu até brinquei com eles assim, logo que eu parei de jogar, eu fui comentarista de esporte, né? Do Colatina Esporte na cidade de Colatina. Então, fiquei muito feliz com a estrutura, com o trabalho e profissionalismo de vocês. Estão de parabéns. Eu já dei entrevista em vários outros estúdios e outras TV de outros estados, mas pelo que eu vi aqui, profissionalismo de excelência, um profissionalismo com muito tratamento com os entrevistados. Eu quero aqui de antemão deixar aí todos patrocinadores, a todos aqueles que investem no esporte, que tem agora aí uma nova web TV bombando e pode colocar aí a tua propaganda que a saída é certa, o retorno é correto. Obrigado, Fabrício. Obrigado mesmo, assim, de coração. Fico até emocionado porque um trabalho que a gente tem o quê? Vai fazer um mês que nós estamos com esse trabalho, né? A estrutura que a gente, com muita dificuldade, montou aqui. E nosso trabalho já está sendo reconhecido. Hoje eu estava na cidade de Viana, pessoal falando bem do nosso trabalho. Então, assim, fico muito grato, assim, também. Eu trouxe você também exatamente para abrir esse horizonte do esporte, não só capixaba, mas a nível nacional, né? E aí, vamos entrar na pauta agora, que, assim, tá todo mundo curioso. E eu também, né, tem um torcedor aqui do time que você vai falar, verdade, né? Tem um torcedor aqui nos bastidores. E eu tô curioso para saber como é que foi esse processo seu, né, da saída de Colatina ali, quando você recebe o convite. Tipo assim, ligaram, como é que foi que você recebeu o convite? Se foi através das peneiras, né?
Enfim, antigamente era peneira, que eu também brinquei. Eu fui Muito eu legal fui da essas escolinha da histórias. Desportiva. Pô, que Eu legal. joguei o 14, 15 e 16, 17. Isso, na Desportiva. Só que aí eu tive alguns problemas de saúde e também Pô, que legal. não Fico continuei. muito feliz por isso. Mas eu brinco, Fabrício, eu brinco o seguinte, né? No programa passado, como nós trouxemos aqui o Marcos, que é uma liderança aqui do estado, né? E ele também é boleiro, joga bola, mas não foi profissional, do Rio de Janeiro, veio do Rio pra cá. E eu falei com ele que eu bati o recorde de Pelé, ganhei até a plaquinha, eu parei bem, né? Ali na rua, brincando, na escola. A bola é bom, a bola é bom porque traz essas coisas. Né? É Então, legal. assim, hoje eu só tenho recordações boas. Mas aí, fala pra nós, como é que você recebeu o convite e como é que foi esse processo até a chegada nesse clube que você vai revelar pra nós aqui? Pô, que bom, cara, que bom. Eu até me emociono, né? Que você volta aí há tantos anos atrás. Mas aqui existe até hoje, não sei se existe a Copa Gazetinha, né? E eu fui atleta da Copa Gazetinha no interior. Eu comecei jogando pelo Colatina e o Colatina foi desclassificado na fase de grupo. Cada equipe, né, poderia pegar 3 jogadores de fora. E aí, Marilândia, como era o primeiro ano da cidade, né, manifestou interesse em me levar, porque eu era destaque. E eu fui jogar por Marilândia. Nisso, eu jogando por Marilândia, tal, fomos classificando, passando, e fomos para as finais gerais da Copa Gazetinha, que foi realizada em Marilândia. E daí eu fui consagrado o melhor jogador daquela etapa em Marilândia. E existiam 3 clubes, né? 3 observadores técnicos. Era o Newton Mota, do Bahia, o outro, esse aqui eu me emociono, o seu Nelson Teixeira, né? E o outro era do Santa Cruz, Zé Custódio. E nisso, essas 3 equipes, à noite eu recebi o convite das 3. Tal, mas eu tinha uma ambição maior. Eu recebi do Zé, Deus o tenha, final do Zé Custódio, do Santa Cruz, que me levaria de vez, do Newton Mota também, que me levaria de vez, e tive do seu Nelson do Vasco, que eu iria para fazer teste. Eu preferi o Vasco da Gama em 87, que ele me levaria para o Rio, que não falasse nada para ninguém, que à noite ele conversaria com meus pais e tal. Eu continuei jogando a competição, acaba ser a competição do interior, eu fui o melhor do estado. Aí ele entrou em contato comigo passado um mês, os outros clubes também entraram, eu dei assim um pouquinho de frieza, porque também eu tinha a ambição de estar no Vasco. E aí, tudo bem feito, dentro da minha família, com tranquilidade, nem alarmei para a cidade, e aí segui nesse ano de 87 para o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é um clube que é, para mim, um dos maiores celeiros de craque aqui que vem buscar jogadores do Espírito Santo e do futebol capixaba. Já visto que passou Giovani, Carlos Germano, França e assim vários outros atletas, né? E dali eu agradeço muito ao seu Nelson, porque dali foi que minha vida começou a andar futebolisticamente. Não cheguei a estar no profissional, porque o profissional era um profissional de excelência, eu era muito bom, mas para você ver que eu na base consegui ver o Vasco campeão em 89, com a Cássio, Luiz Carlos, Vick, Marco Aurélio, Quiones e Mazinho, Zé do Carmo, Marco Antônio Boiadeiro e Bismarck, Tita, Sorato e William. Logo após o Bebeto foi contratado, aquela contratação de peso do Eurico Miranda, Bebeto chegou e foi o campeão também de 89. Então o Vasco era um time que, né, projeção mundial, nacional, enfim, era muito bem cuidado pelo Eurico Miranda na altura, medalhões, onde eu fiz vários contatos, principalmente o volante Zé do Carmo, que foi um cara que me deu total apoio, e eu vi muitas histórias boas, e com aquela passagem pelo Vasco na base, me levou a jogar outros clubes profissionais, que eu consegui um pouquinho estruturar a minha vida, e tinha sonho de ser treinador de futebol assim quando parasse. Eu olhava muitos dos treinadores que eu passei, que tem a bom lugar, o seu Alcir Portela, que faleceu no Vasco, também me ajudou muito na minha carreira. E quando eu comecei a angariar vários sonhos pela frente, aquela base lá embaixo me ajudou muito para me ser o homem e chegar até o cargo que eu pleiteio hoje de treinador de futebol. Nossa, que história. E aí, cara, tu falou aí de 3 jogadores assim que eu lembro, né? Boiadeiro, Sorato
E Bebeto, óbvio, né? Bebeto, porra, a gente não lembrar de Bebeto. Mas esses dois, eu ainda ali, né? Porque na verdade eu comecei a entender de futebol ali em 90, de 90 pra frente, né? Assim, Foi anos bons, né? Foi anos bons. Foi, assisti mesmo ali, né? Foi em 90 que eu escolhi o meu time de fato, né? Me tornei torcedor fanático, que eu sou corintiano, né? Aqui no estado, na época, eu torcia pra Desportiva porque eu joguei bola lá, só que o Serra não existia, né? Agora com o Serra, depois que o Serra nasceu, então, né, a gente mora na cidade e não pode torcer para o time que não seja da nossa cidade. Mas aí, vamos lá, tu lá na categoria, cara, como é que foi assim? Beleza, eu recebi o convite, não falei pra minha família. Eu lembro da questão da Copa Gazetinha que eu joguei no time do bairro de Eldorado, era Albatroz. Eu cheguei a disputar uns 2, 3 jogos, a gente acabou não classificando, mas eu joguei na escolinha lá no Albatroz. Ainda guri, acho que era 13, 14 anos, 12, brinquei lá, né? E depois eu fui para a escolinha da Desportiva, onde eu tive problema de saúde, que eu sou asmático. Então, naquela época, eu não fazia tratamento. Então, isso atrapalhou muito o meu desempenho e eu acabei largando. E aí, cara, tu chega no Vasco. Como é que é a estrutura ali na hora que você chega? Você chegou, tu chegou e... É uma coisa muito... E você vê os caras, pô... uma coisa dinâmica. Você já vi que você tem conhecimento das coisas. Quando eu fui para levar da teste, você chega do interior. Você chega do interior e no Vasco hoje também não é diferente, né? Chega um hoje, chega 20 amanhã, chega 2, chega 30 no outro dia. Então, lá todo dia você tinha que ser o bam, porque era, tipo, o jogador é rotatividade. O jogador é rotatividade, né? Igual você falou aí do Corinthians, para você ter uma ideia, muitos capixaba não sabem, o Edilson, quando ele se destacou, Edilson Capetinha, ele foi fazer teste no Colatina. E quando ele chegou no Colatina, o finado Aguinaldo Ambrosini disse que o plantel estaria fechado. Ele foi para o Industrial de Santa Maria de Etibá, onde foi o craque da segunda divisão para o Tanabi de São Paulo, o Tanabi no Corinthians, e essa máquina que ele foi tetracampeão mundial, né? Então você, acho que tetrapenta, não sei, você vê aí, era muito difícil você sair do interior lá e quando Deus te dá o talento, você rompe tudo e as coisas foram rompendo. É um mundo diferente que você vê, é uma cidade maior do que a sua, que você sai do interior e você tem aquele sonho de voltar na sua cidade. É muito bonito você chegar na sua cidade e todo mundo do teu bairro, da sua cidade, pô, Diego tá aí, Diego tá em tal lugar, fulano. Isso é importante, isso é bonito no futebol. É essa hegemonia no futebol que inspira hoje os atletas de 12 a 13 anos, 15, querer ser atleta de futebol, porque é uma sensação diferente. Mas é o que você falou, chegando em outro estado muito grande, muito difícil, não é fácil, você tem que estar preparado. E hoje muito mais difícil ainda, porque você tem que ser altamente profissional. Então, mas aí assim... Tu fala, eu queria entender como é que é isso. Por que eu tô te perguntando da estrutura? Eu estava assistindo outro dia o Podpah com o Marcelinho Carioca, que pra mim é o meu ídolo, né, cara? Assim, com certeza. Sou apaixonado por Marcelinho Carioca. Outro dia teve a final do Capixabão, Serra e Rio Branco, e o filho dele joga no Rio Branco. Matheus Socinho. Isso. Joga os dois. E aí os caras falam assim, o Marcelinho vai vir pro estado. Cara, eu vesti a camisa que o Corinthians foi campeão em 98, que eu tenho acho ela. Isso muito bonito. E fui pra lá, né? Ele vai vir, não, eu tenho que estar nesse jogo, eu quero o autógrafo dele e tirar uma foto. Só que infelizmente por questões de voo deu problema, tava chovendo e tal, ele não conseguiu chegar. Não conseguiu sair lá de São Paulo, tal, da cidade que ele tava. E aí, assim, ele fala que, pô, ele pegou a época, ele, Neto, Tupanzinho, Ricardinho, pegaram a época que os caras treinavam no Itaquera, onde é a arena hoje, né? E era container, cara, era container, os caras tomavam banho no container. Aí quando o Ronaldo chega no Corinthians, entendeu? O Ronaldo, não, porra, velho, Ronaldo veio, né, Real Madrid. Só pra te deixar bem feliz, porque eu milito muito aí. No Corinthians, na base, ainda é container. É container? É container ainda. Você vê, então. Mas aí quando você chega lá... Eu estive lá nos você... Jogos Amistosos, quando eu estava trabalhando em São Paulo, logo após eu vou falar, na DS Sport. Eu fui treinador da DS Sport por 4 anos também. Passando na DS Sport, um centro de treinamento muito forte que disputa competições, né? Boas competições, e tive o prazer de fazer missões contra Corinthians, São Paulo, e é container ainda a base, sub-11, sub-13, sub-15 container. É terrão ainda, né?
Mas aí tá, é São Januário, né, que você foi? Foi pro São Não, Januário ou foi pra... Eu não fui nem em São Januário, Ah. pra você ter ideia. Foi legal. Chamada Pensão da Loira, lá na barreira de São Cristóvão. Para mim ter que ir pro alojamento, eu tive que passar pela Pensão da Loira. Mas a estrutura do Vasco era como qualquer outra aqui no Espírito Santo. Era difícil você alojar, não tinha luxúria, não tinha... Hoje não, hoje é diferente. Hoje é uma estrutura ampla, eu estive lá visitando, uma estrutura que a base é tranquila, tá tudo muito bonito, mas era com muita dificuldade. Lá também já teve salsicha, já teve arroz, como os jogadores que a gente manda reclamam. Para você vencer tem que passar nessas dificuldades. E aí, Tiagão, você chegou, como vascaíno, né? Tiagão tá nos bastidores aqui, é vascaíno. Tu conheceu essas histórias do Pensão da Loura, do Vasco? Essa conheceu não. Aí, ó. A gente só ouve a parte boa da história, né? Os Panteras Negras, a parte da luta contra o racismo, aquela coisa toda, mas tem essas lutas aí também, né? E a Pensão da Loira, ela como eu te digo, ela é muito famosa porque você pode entrar e você vê isso, quando o Marrone se emociona, porque ela quase criou ele. Então ele faz uma declaração maravilhosa, ele fazia cultos lá. Para ele e para o Vasco também, ele teve que morar nessa pensão Marrone, né? Que ele veio de Goiás, acho que é de Goiás. Então ela, no Vasco lá, ela é muito bem indicada, muito bem uma senhora responsável. Nem sei se ainda, né, existe, mas todo mundo que passou para avaliação, passou lá na Pensão da Loira. Que massa. Mas beleza, aí você tá lá no Vasco, cara, aí beleza, aí você chegou a ter contato com essa galera do profissional, assim, nem que seja minimamente ali, fez algum treino, teve a oportunidade de trocar uma bola com o Bebeto, com essa galera, com o Boiadeiro, como é que foi? Na verdade, falar para você não conseguia, era difícil, porque os caras eram muito blindados e estavam num ano de sucessão muito boa. Mas você esbarrava com os caras, você esbarrava com eles no treino, vendo, você podia ficar para ver o treino, já te vi de perto, Vink, Marco Aurélio é meu amigo zagueiro, que hoje é diretor de futebol no Linense, né? Tive o carinho, a emoção de ver o Mazinho do lado, que é para mim um dos maiores jogadores que eu vi jogar no Vasco, na posição, né? Portanto, que você vê que tem os filhos dele aí que vem arrebentando, um cara íntegro, um gentleman, um cara sensacional. Então, os medalhões eram intocáveis, cara. Que massa, pô, eu fico imaginando, velho, Porque assim, eu tenho, pô, né, eu sou capixaba e eu ainda não tive a oportunidade de ir em São Paulo lá conhecer o Parque São Jorge. Então, assim, é um objetivo de vida eu ir lá conhecer o Parque São Jorge e ter acesso a essa galera da minha época, assim, né? Porque da década de 90 até 2000, assim, com todo respeito ao futebol hoje, né, o Fabrício. Mas, pô, o futebol hoje tá decepcionante. Aquela época foi uma época, eu vou dizer assim, até 2010. Não, foi uma época ouro. Você não tá errado, não. Você falou de duas coisas bonitas aí, entrando em outros méritos. Da época de 90, duas gestões maravilhosas que foram na década de 90, foi o Corinthians e o Palmeiras. E essa década você pode ter certeza que foi aonde o professor, né, que é o professor Vanderlei Luxemburgo, junto com Oswaldo de Oliveira, fizeram boas histórias, um no Corinthians e no Palmeiras. Vanderlei fez os dois, realmente. E se você tiver o prazer, pode ter amigos lá, o dia que você for, que é o Luiz, que toma conta, coordena as categorias de base lá, onde você... no Parque São Jorge, pode ir que você vai gostar. O Corinthians está com uma boa estrutura, né? E eles recebem você muito bem. Eu estive lá, fiz jogos contra o Sub-20 dele lá nas categorias de base. Os caras são maravilhosos e fui num jogo deles lá para conhecer a arena, né? Um dia que eu estava em São Paulo, quase me abalou. Uma coisa, a torcida do Corinthians é uma coisa de louco. Eu nunca tinha visto, vai mesmo, não quer saber de resultados, são apaixonantes e é uma coisa de louco, é uma coisa bonita mesmo. É uma coisa que eu falo sempre, o futebol capixaba, ele teria que ter isso, aquele carinho, aquele carisma, o torcedor apoiar a tua equipe, ser barrista. Quando você vai em São Paulo, você enlouquece, é a mesma coisa que você em São Januário. Eu quando vou em São Januário, pô, fico gratificante aí de lá ver jogos agora, porque a torcida... Ela abraça o Vasco da Gama, ela coloca a mão, então é uma coisa que o brasileiro precisa sentir isso, e eu cobro isso muito aqui, porque eu sou barrista, tá? Eu ainda acredito que o futebol capixaba vai ter um time na primeira divisão da Série A,
do futebol brasileiro, porque é celeiro de craques do futebol capixaba, tem bons dirigentes, tem bons investidores, ele precisa dar uma alucinada, fazer uma abertura de olho aonde dos pontos cruciais, porque é talento, é celeiro, aqui tem talento que não acaba mais. Não, e você falando aí do esporte capixaba, assim, do futebol capixaba, nós acabamos de ter agora a final da Copa das Comunidades, e assim, a EDP, né, foi uma das organizadoras e patrocinadoras, se não me engano a Celon também patrocinou. Coisa linda isso aí, tanto tá o feminino como o masculino, e cara, eu acho que aquilo ali é o pontapé inicial que faltava. Eu também acho, porque concordo. as empresas agora entenderam que elas precisam investir na juventude. E vale ressaltar também que, para você aí que tem vários projetos pela frente, tanto como, né, na TV, como outros projetos particulares, está presente com o presidente da federação, fazer um convite a ele para vir aqui, porque é um cara de cabeça boa, um cara de cabeça aberta, um cara novo, que está elevando o futebol capixaba, né? Ele deu uma bela melhorada aí nos últimos tempos no futebol capixaba, dando direito a essa SAF da favela, categoria sub-11, sub-13, sub-15, então ele está de parabéns aí à frente do futebol capixaba. E eu acho que o futebol capixaba tem a decolar. Foi o que você falou, dar oportunidade a esses jovens carentes das comunidades, fazer finais para que a torcida, para que o engajamento seja maior, né? Para que todo mundo possa ver aquelas crianças ali felizes, e isso também me deixa feliz do que você falou. E só tem que engrandecer o futebol capixaba. Então eu ainda acredito muito no futebol capixaba, sou barrista. Se jogar time capixaba na Série D, eu mesmo dirigindo outra equipe, vou torcer pro futebol capixaba, porque ainda antes de parar, eu quero ver o futebol capixaba no maior estandarte do Brasil, que é a primeira divisão do futebol brasileiro. Top. E deixa eu te falar, tu chegou, eu sei que Joel Santana, né? Dessa época aí de 87 a 90 no Vasco. Conheci. Ele chegou a treinar vocês lá? Não, porque a base era Alci Portela, né? Às vezes Adelso. Ele só mexia mesmo no profissional, mas brincava com todo mundo, é um cara de carisma maravilhoso. Figura, né? Figuraça. Na verdade era o pai dos caras, né? Era o paizão, era o que colocava o braço colocava, quando um tentava ir para outro lado, ele colocava, não deixava dentro. Não, ele foi como treinador, hoje ele foi para mim um mito no Vasco da Gama, assim, por um treinador de grupo, um treinador pé quente para campeonatos estaduais, ganhou aquela Mercosul lá, igual ele fala, eu queria ver se o Oswaldo se eu perdesse, alguém ia falar em Oswaldo, né? Aquela virada de jogo histórico de 4-3, ele ganhou, então os caras ganharam por ele, porque ele chegou numa fase difícil, briga interna, logo após uma decisão, um time perdendo de 3-0 no primeiro tempo, com o Júnior Baiano expulso, aí ele vira para 4-3, né? E aí ele virou mito no Vasco da Gama, e ele é bem quisto, e tem muita moral. E aí eu quero falar para você, meu amor, e meu padrasto, todos dois vascaínos. Minha esposa é vascaína e meu padrasto também é vascaíno. Felizão, hein? Tem que ser. Então lá, assim, eu tô torcendo pro Vasco não cair esse ano, cara, pelo amor de Deus. Eu queria que o Santos caísse. Falava, desculpa você santista, mas eu tô tentando secar o Santos dessa vez, cara. Galera, eu tô falando aqui, mas eu aprecio o bom futebol, tá? Hoje eu sou treinador de futebol, não tenho paixão por clubes. Eu gosto de que o futebol seja um futebol limpo, um futebol bonito, e o futebol brasileiro ele vem crescendo a cada dia, né? A você pai, mãe, que tiver filho de 16 anos, de 13, que gostam do esporte, que adere ao esporte, coloca, porque é o melhor caminho, é um caminho que, se tiver profissionais da área competentes, profissionais que querem dar um rumo para o filho de vocês chegarem num patamar maior, o esporte hoje é o melhor caminho para levar para você estar inserido aí bem na sociedade. E aí, Fabrício, tu fica até 92 no Vasco? Fui de 87 a 92. 92. E depois você sai do Vasco, e aí como é que foi? Como é que foi a trajetória? Aí eu fui rodar time pequeno, né? Me ajudou na minha parte financeira, porque aí eu vim para minha cidade, no Colatina. Aí cheguei em 92, na verdade no meio de 91. E estava em casa de férias, fui treinar um treino em Colatina, o treinador era seu Ari Mata, né? Vou deixar até uma novidade para vocês aí que gostam de novidades, porque tem muita gente que não sabe dessas histórias. Então, essa história é uma história marcante para todo o estado do Espírito Santo. Fui treinar em 91 no Colatina, um coletivo só, e pedi a semana para me treinar, porque eu
eu tinha procurador e ele ia arrumar outros times para mim. Que eu treinei um coletivo, o treinador gostou, e daí procurou o Caetano Sabadini e pediu que fizesse um contrato comigo de empréstimo para mim ficar no Colatina. Como eu estava na minha cidade, fiquei no Colatina em 91, novinho, e quem eu tive o prazer, a honra de treinar ao lado, Conta pra nós. mais nada menos que o pai do Neymar Júnior, Neymar pai. Neymar pai. E engraçado que eu estava assistindo esse final de semana, me preparando até para esse bate-papo com você, eu estava assistindo a série do Neymar, né? E aí o pai dele estava contando, ele não chegou a citar os times que ele jogou, mas ele estava contando que ele sofreu muita dificuldade no período que ele era jogador, devido a problema físico que ele teve, e aí ele teve que parar de jogar, e aí toda a energia que ele estava tentando fazer, ele voltou para o filho. Isso aí, então eu vou te contar uma história para o povo, né? Pode ir a Colatina, que nego vai contar as mesmas histórias, mas eu falo porque eu tive o prazer de treinar ao lado. Não consegui jogar uma partida com ele, mas treinava, porque eles estavam disputando na época a Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu jogava contra Santa Cruz, contra Largatense. Ele, quando chegou em Colatina, ele disse, ó, era um cara simples, você nem imaginava, com muita dificuldade, até financeira, para você ter uma ideia. E num belo treino lá, ele era muito amigo do Ederlane, que é hoje presidente do Vitória da Conquista, e do Souza Baiano, que foi vice-campeão olímpico ao lado de Romário. Eu treinava e jogava com esses caras, para você ter uma ideia. Por isso que eu agradeço a Deus. E ele falou, eu tenho um filho em Mogi das Cruzes, pai do Neymar de Mogi das Cruzes, hoje ele reside na Baixada Santista, até que o pessoal de Mogi das Cruzes é muito puto porque ele não fala da cidade, mas isso aí é problema dele. Ele disse na rodinha de sábado, eu tenho um filho e o meu filho vai ser o melhor do mundo. Todo mundo olhou para ele assim, ele chegou junto com o Vander Zagueiro e jogava demais, o pai dele também, muito habilidoso. Na época era ponta direita e os caras, eu estou em dificuldade, mas ele vai ser o melhor do mundo, vou preparar ele para o futebol. E realmente, só não foi melhor do mundo, eu acho, porque ele, não sei se ele é estrangeiro, porque ainda a seleção depende dele, do Neymar dependência, né? Porque sem o Neymar, hoje a seleção não tem uma referência, e realmente o pai foi iluminado por Deus, se tornou esse grande homem aí, né? À frente do Colatina, para todo mundo que se te encontrar, era Neymar, pai na ponta direita, Ederlane de centroavante e o Wellington, que você deve ter conhecido na Desportiva, que era o atacante do lado esquerdo, irmão do Elias, que jogou 3 temporadas em Colatina. Então eu tive a honra e o prazer de jogar, treinar com esse cara. Já de 92 eu aderi ao profissional do Colatina e aí começou as minhas andanças. Corinthians de Presidente Prudente, Fernandópolis, Nacional de Manaus, a Jaruense, onde eu sou ídolo, e onde o futebol rondoniense começou, o seu finado Neném da Nova Vida conseguiu meu empréstimo, e o Lúcio Capixaba me levaram para lá, e de lá eu decolei, aí fui rodando, até que o futebol me levasse para a segunda divisão. O futebol é tão engraçado que é fácil. Eu fui num período para a Itália, na terceira para o Sassuolo, e hoje o Sassuolo é a primeira divisão do campeonato italiano. Para você ter uma ideia, né? Fiquei um período de 30 dias a 45 no Sassuolo. E depois fui nessas andanças de vários times, rodando essas várias equipes, mas naquela época o salário era bom, né? Você pagava-se bem, time pequeno, daria para você fazer um pé de mês se você fosse inteligente. Eu não tenho nada que reclamar do futebol, né? E daí depois me preparei para ser treinador. Eu olhava todos os treinadores que eu jogava, tinha facilidade de jogar com os caras, porque eu era muito bom, Deus me deu um talento. Eu mesmo falo de mim porque eu me dedicava, né? Eu me dedicava e chegava na hora de jogar, não tinha problema. E aí eu me preparei para ser treinador e fui aonde a bola me levou ao outro lado do oceano como treinador. Cara, que história, que história. E assim, você falando aí, cara, como eu falei, minha família é de Colatina. E eu recordo muito
dos meus familiares lá falando dessa época boa do futebol colatinense. Pô, essa época foi maravilhosa. O estádio, se eu não me engano, era ali próximo à Vila Lenira, não era aquela região ali? Indo pra Vila, ali ao lado do tiro de guerra, Doutor Justiniano de Melici. É isso aí, tá vendo? Não tô Muito errado, bom. não. Colatina campeão em 90, disputou a Copa do Brasil. Quando o Rivaldo, Létoro e Valbers foram revelados, eles jogaram a partida da Copa do Brasil lá contra o Colatina. Então tem história boa, histórias que o povo merece ouvir, que deve ser contada. Colatina foi celeiro de craques, teve o Ratinho, que você já ouviu falar, porque é lá do seu bairro, tricampeão português, campeão Paris Saint-Germain, Champions League, que hoje é presidente do CTE Colatina. Inclusive eu quero deixar bem claro Ratinho. aqui e mandar esse programa para ele, mandar um abraço para ele, que eu vou botar no link, colocar no link aí para ele ver, né? E se eu sou hoje treinador de futebol, depois que parei de ser jogador, porque é um amigo particular que eu tenho, foi ele que me lançou no clube dele, a boa campanha que eu fiz foi no clube dele e dali eu decolei. Show. E aí, só lembrar para vocês que vão assistir e estão assistindo este episódio aqui com o nosso Fabrício aqui, treinador e ex-jogador do Vasco, da Gama. O futebol capixaba teve um momento auge, assim, né? Onde a gente teve Rio Branco contra Vasco, contra Fluminense, assim. Eu lembro do meu vizinho, né, que me levou para a Desportiva para treinar lá, falando assim, pô, o estádio dava 50 mil pessoas, 40 mil pessoas. Meu pai também teve a honra de falar isso aí, verdade. Desportiva tinha Paulistinha, Jacimar, Dário, e verdade, Rio Branco tinha Marinho, Bellini. Então os caras já viram muita coisa. O Luxemburgo jogou aqui, né? Isso, aliás, foi jogou campeão aqui pelo Rio Branco, né? Então foi, além de ser jogador, ainda foi treinador do Rio Branco. Então, quando eu falo para você que eu ainda acredito no futebol capixaba, eu acho que o futebol capixaba tem muito a dar para o Brasil ainda. Só pequenos detalhes, algumas gerências de futebol, algum presidente se enquadrar no profissionalismo do futebol, abrir mais espaço para esses jogadores novos que vêm surgindo, deixar os jogadores passarem, fluir. Nós vamos voltar aí no cenário em grande, nós vamos ver ainda esse Kleber Andrade aí, que para nós é o melhor palco do futebol capixaba, a coisa mais linda do mundo, aí lotado aí com 25 a 30 mil pessoas, Verdade, se Deus quiser. Verdade. E aí, beleza, aí tu, né, falou que rodou aí por vários times, tu chegou a conversar comigo nos bastidores sobre o Nacional lá do Amazonas, né, que também foi um time que disputou a Série B, não é isso? Eu joguei bem atrás, né, no Nacional de Manaus, onde o povo... não te perguntei, tu jogava de que posição? Jogava na meia, né, eu era meia atacante, aí depois com a idade eu vim jogar de segundo volante, na qualidade de bom passe, boa leitura de jogo, mas eu jogava meia, treinava muito, era muito rápido, era fininho na época, e daí eu fui... Então, aí em 95 o Nacional ganha lá, né, do Botafogo. Em 95 eu já não estava mais... Não, 96. 95 eu não estava no Nacional. Fui no Nacional em 94, que eu fiz um bom campeonato rondoniense e fui acertar lá no Nacional de Manaus. E aí fui lá com o seu Mário Cortez. E foi aonde é um estado muito bom, também crescendo agora o Amazonas na Série B do futebol brasileiro. E agora vai decolar, é o que eu falo para você. É só questão de algumas coisas entrar no eixo, né? E tanto a federação já fez uma coisa bonita com um presidente que vem se colocando à disposição dos clubes, vem brilhantando o Campeonato Capixaba, já colocou o Giovani por trás, que é um renome, né, mundial, um cara que tem base, pode trazer boas coisas da CBF também, juntamente com o presidente para o futebol capixaba. É pequenos detalhes. E bom, parabenizar vocês pelos esses veículos de comunicações que hoje está expandindo, né? Esse papo trocando ideias com o Mancini aqui é muito bom, tá de parabéns o programa, e alavancar aí, o futebol precisa disso. Mídia, que eu digo, investem na mídia, o futebol capixaba, que se investir na mídia vai chegar no maior estandarte de ouro e principalmente no profissionalismo, vai chegar aí, que é na Série A do futebol brasileiro. Show. E aí, quando é que tu se torna treinador de futebol? Quando é que você, agora eu sou treinador, e qual foi o primeiro clube que você assumiu aí? Rapaz, quando eu parei de jogar lá em Colatina, e daí eu fui, como eu te falei, fui trabalhar na TV Colatina, recebi um convite do Rui Baromeu, de São Mateus, Agnello Neto, que trabalhou na TV Gazeta,
como o Rui, os caras já gostavam de mim através do futebol, me deram a chance de ser comentarista de futebol lá na cidade. Comentarista também, então, né? Comentarista. Aí, galera, ó. Aí, Ex-jogador, comentarista, treinador de futebol. Aí fui, até porque também estava parando, precisava e gostava da função. Fui ser, e um belo dia lá, fui jogar uma pelada no Campestre Clube. O Ratinho, que é o Edmilson, que eu te falei, falou: Fabrício, preciso conversar com você. E não tem jeito, é a cidade que pede, sou eu que sei do seu potencial. Você vai ter que assumir o CTECO Latino, eu estou voltando de Portugal, nós estamos em baixa e você vai ter que voltar o nome, porque eu sei o cara capaz que você é. E parece que as palavras dele foram abençoadas. Eu peguei o CTE naquele ano de 2013, fiz uma baita de uma Copa Espírito Santo, cheguei entre os 4 semifinalistas, perdi por um gol do São Mateus, que se eu fizesse 2-0 eu tinha a melhor campanha, e aí o nome deles ressurgiu da cinza, o trabalho foi bem feito, fiquei para a segunda divisão, deixei classificado para subir, ele estava atravessando o clube, um mau momento financeiramente, eu recebi uma proposta altíssima do Neto Barros, prefeito de Baixo Guandu, aonde ele queria ter o sonho do pai dele, que o pai dele tinha levado todas as categorias da finais da Copa Gazetinha e nunca mais tinha voltado com as categorias de base da Copa Gazetinha, e falou: quero que você coordene tudo, porque a gente acompanha aqui o estádio e sabe do teu potencial. Eu aceitei o convite, pela estrutura que ele me deu e pela parte financeira que eu estava passando no momento. Fui lá, ele me deu toda a estrutura junto com o meu preparador de goleiro, que hoje foi, até mandar um abraço para ele aí, que ele vai ver o programa, que é o Melo, acabou de ser campeão da Copa Paulista pela Portuguesa Santista, né? Ele foi um cara que surgiu comigo, e aceitei, e quando eu falo para você, Deus foi me coroando, levei as 3 categorias, as finais da Copa Gazetinha, realizei o sonho dele, e dali, nessas finais da Copa Gazetinha, tinha um empresário de São Paulo, Flávio, me levou para São Paulo, para Lins, para treinar a Fênix Brasil. Trabalhei na Fênix, fiz um belo trabalho, fui contratado para o PAC, Palmital, em São Paulo, fiz um bom trabalho lá em cima. Um belo dia num jogo PAC e Esporte Clube São Bernardo Cachorrão, fiz um bom trabalho, o cara me contratou para que eu fosse para o Esporte Clube São Bernardo Sub-20, que era a Série B do Paulistão. Eu aceitei o convite, boa estrutura, assumi em parceria com a DS Sport, fiz um bom, coloquei o Sub-20 na primeira divisão, e tinha um grupo de coreano, dali me levou para a Coreia. Me levou para a Coreia, aí tinha 4, 5 treinadores, com 4 chefes coreanos, que eles falam chefe coreanos, e aí o coreano falou: eu gostei do treinador tal, que era o Fabrício tal, pelo meu currículo, ele via meus treinos, e gostou, e aí o meu presidente de lá da DS ainda relutou para mim não ir, mas ele também já tinha uma passagem boa lá pela Coreia, não teve jeito, porque os números eram legal, naquela época eu precisava um upgrade também na minha vida financeira, na altura. Daí aceitei o convite e fui. Dirigi o JL. Dirigi o JL, fiz uma boa partida, uma boa campanha com o JL e fui para o Coyangi. Aí cheguei no Coyangi também, uma boa estrutura. Dali ele tinha uma parceria com o chinês, fiquei 1 ano de contrato na Coreia, e me contrataram para dirigir um time na China, da universidade. Eu fui também, fiquei mais 6 meses na China. De lá, eu falava muito bem com o Pedro Arthur, que hoje é um baluarte aí, trabalhava com o Mário, que hoje é presidente do Esporte Clube Brasil Capixaba, e eu já estava para vir embora, 2 anos fora do país, tal, e daí eles me fizeram um convite para dirigir o Esporte Clube Brasil Capixaba. Vim numa reunião com eles, aceitei o projeto de 5 anos, vence agora dia 31 de dezembro, né? Aceitei. Quando eu cheguei aqui, eles eram o último do ranking, você pode procurar aí depois, hoje é o 12º do ranking, e estamos com jogadores aí, 4 jogadores em clube grande para venda, que é o nosso propósito. Nosso propósito é trabalhar com jogadores medianos de jovem para tentar que o clube permaneça e anda com as suas próprias pernas, que é conseguir vender um jogador, montar um centro de treinamentos para o presidente ter uma saúde financeira tranquila. E com isso nós temos já um goleiro aí que é sondado por Fluminense e Vitória da Bahia, né? Mas ele está na Largatense, vai para Copa São Paulo com 17 anos, mas essa semana já teve contatos lá, que 2 clubes do Nordeste já procuraram para conversa, mas o jogador é nosso em parceria com o Largado. Isso nos deixa muito felizes. Tem mais 2, um na Espanha, que é o Alan, né? Também é do clube. E assim a gente vai colocando jogadores devagarzinho, esse é o projeto.
e eu tenho certeza que a gente vai acertar um jogador desse, principalmente esse goleiro, Otávio, que é de família humilde, um garoto trabalhador, né? Do lado do Planalto Serrano, muito trabalhador, onde eu levei no Cruzeiro, eu levei no Botafogo, e eu sei que ali é uma moeda de troca, é financeiro para ele, financeiro para o clube. Eu creio que ele vai vencer e foi aí que eu vim, da Coreia e da China para cá para o Brasil, né? E nesse momento hoje, quando você me chamou, inclusive pela manhã eu tinha recebido um convite de novo da Coreia para me voltar. Acho que foi você foi abençoado, né? Tiago, o tradutor, me chamou, uma boa conversa, e que eles vão me fazer uma proposta. Aí eu fiquei de ouvir, mas essa é a minha história aí, legal. Eu sou feliz com o que Deus me deu, né? E com o projeto de vida, ainda tenho muita lenha para queimar, mas todo dia eu prostro os meus joelhos no chão e agradeço a Deus pela minha trajetória de vida e pelos amigos que eu faço na bola. Cara, que massa, cara, que trajetória bacana. Então tu começa no CT de Colatina, que eu lembro também, da época que surgiu. Acho que foi ali mais ou menos na década de 2000, né? 2000. Foi isso aí. Eu lembro, assim, que, pô, era... Quando ele voltou do Porto... O auge, o Campeonato Capixaba, a Desportiva tava com o Timão, Rio Branco. Ele foi vice-campeão, logo assim que ele surgiu, ele foi vice-campeão. O Serra surge ali, porque disputa depois contra o Fluminense na Copa do Brasil, não é isso? Foi isso. O Serra ainda atravessou maus momentos aí, pô, teve que relutar para subir, e agora ele fincou a estaca de vez, né? Isso aí, agora, isso aí. é o que eu falo para você, o futebol capixaba é bom, cara, ele tem saída, ele tem mecanismo, falta todo mundo se abraçar e colocar um clube só, por exemplo, você vê, igual você falou da Celom e tal, você vê Campeonato Gaúcho aí, você vê a Celom bancando lá no Campeonato Gaúcho, então são coisas, pequenos detalhes, que se você trazer o profissionalismo incutido com uma boa administração, você vai colocar um time do Espírito Santo na primeira divisão, é só ter tranquilidade. O Amazonas colocou, por que o Espírito Santo não pode colocar? E isso, assim, é uma coisa que eu sempre me questiono, porque, pô, graças a Deus, agora eu acabei de... Ontem eu estava também lendo, o Rio Branco acaba de assinar a SAF, né? A diretoria lá acabou de assinar a SAF. A Desportiva, o Sávio tá assumindo a Desportiva, né, que Sávio, ele é o embaixador do Real Madrid, só embaixador do Real Madrid, um dos maiores jogadores capixaba que passou pelo Flamengo, né? Todo mundo sabe aí. E depois fez toda a tua linda trajetória pelo Real Madrid, que é um orgulho nosso. Tá assumindo também aí a Desportiva, falou que vai transformar a Desportiva num grande clube. Então acho que de fato tá chegando esse momento, cara. Rapaz, tá chegando esse momento. Eu também acho. Eu falo assim, o futebol capixaba, se ele cair agora eu falo para você, o esporte é um clube de porte média, mas o presidente, eu converso muito com ele me dá muita liberdade, então ele vai profissionalizando aos extremos. Se há outras equipes que têm poder aquisitivo maior, igual agora com um projeto de SAF, com os profissionais capacitados à frente, não vê para o bairrismo, para a amizade qualificada, dá mais oportunidade aos pratas da casa para trabalhar, ir colocando neles treinamentos, cursos, e o futebol capixaba vai estar no escalão de cima, você pode ter certeza, porque talento tem, qualidade tem, torcedor tem, se o time estiver bem, enche estádio, não tem jeito, enche estádio, então uma engrenagem que, se ela se encaixar, você pode ter certeza, Mancini, que não tem errada não. O Espírito Santo vai estar no mais auge, igual já teve na primeira divisão com o Rio Branco e Desportivo. Como que é o nome do presidente da federação? Thiago Vieira. Thiago Vieira, olha só. Desculpa. Gustavo Vieira. Gustavo Vieira, corrigindo, Gustavo Vieira. Vem para Panorâmica TV. Vamos fazer uma conversa com a Federação, né, de Capixaba de Esportes de Futebol aqui no Espírito Santo. Hoje eu li também que o prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos, tá reestruturando o estádio lá para levar o Real Noroeste para lá. Porque diz que a maior parte dos torcedores são de lá, embora o Real Noroeste é de Águia Branca, né? Olha, Diego, eu sempre bato nessa tecla também, que eu acho legal, e acho que cada um tem a sua função, não tô aqui para falar de ninguém, mas o Real Noroeste é um time competidor, né? Vale ressaltar, dar parabéns pelo presidente, porque é um time que está sempre chegando aí na Série D, campeão capixaba, sempre faz time que disputa.
Só que eu não sei, não tenho informações a fundo, mas eu acho que a melhor coisa que ele fez em termos de o time ganhar uma identidade e ganhar torcedor e virar uma potência do futebol capixaba foi ele ter feito essa parceria com o Enivaldo dos Anjos. Né? Porque eu conheço o Enivaldo muito bem, ele já teve para me contratar no Rio Branco, então e é um cara que eu falo pessoalmente com ele também na minha época de jogador, e eu falo para você, essa cartada que o Flores deu aí do Real Noroeste, é uma cartada, uma tacada, se der certo esse casamento aí, você pode ter certeza, porque vai ser um time, já é difícil de enfrentar o Real Noroeste, que faz boas equipes, mas lá não dá torcedor, não adianta, é um jogo morno, um jogo neutro. Agora, ele passando para Barra de São Francisco, do jeito que aquele povo de Barra de São Francisco, porque eu conheço lá, ama futebol, vai virar uma potência. E aí, tu falando do teu time, né, do esporte. Então ele é um time, vamos colocar assim, ele tá me se enquadrando igual o Porto Vitória, né? Um time de fazedor de craques, né? De construção de... Diego, porque no futebol capixaba, se você analisar direitinho o futebol capixaba, essa é a minha visão e a minha visão que eu sento para conversar com o meu presidente. Eu não adianto ter título do futebol capixaba, vários títulos, sem uma receita que a saúde do meu clube não é estável, entendeu? De repente, Porto Vitória precisa de título, Vitória precisa de título, que é um título de beneméritos, que tem dinheiro, não vai faltar dinheiro. Clubes como, eu vou te falar aqui, Vila Velhense, Gel de Laranjeiras, Esporte Clube Capixaba, São Mateus, vou te falar aí, CTE Colatina, vários outros clubes aí, né? Diferente do Porto, que vendeu o Natan, por isso que você está falando aí. Se não, esses clubes que eu te disse aqui, se não vender um atleta para ele botar a saúde do clube estável, uma saúde do clube financeira bem, ele vai viver oscilando a vida toda. Porque se você contrata, você tem folha. Se você tem folha, onde você vende um jogador de 28 anos no Espírito Santo, para quem me fala aí? Você é entendedor. Se você não se projetar para vender um garoto de 22, 23, você vai ter título, mas com 30 você não vai ter retorno. Não vai ter retorno. Ele não concorda? É isso aí. Então você vai vender com 22, 21, 22, que já está até tarde, mas você vai vender. O propósito é esse aí, igual o Porto faz. Vendeu o Natan, a saúde do clube é estável, vive com esse dinheiro, vai ter mais 5% da outra venda que vai ser um clube que é tranquilo. Então, a visibilidade dos presidentes capixaba pequeno, que não tem esse retorno, é ele fazer um atleta para que o atleta possa salvar a parte financeira do clube. Mas aí também entra naquele case, né? Assim, acaba entrando num case de sucesso, porque se começar a trabalhar isso, né? E, lógico, a gente sonha e projeta que o esporte, não só o futebol, mas outros esportes a nível aqui do Estado do Espírito Santo, possa crescer, talvez essa seja a receita de fato, porque entrando no recurso, vão ter condições de se manter em alguns campeonatos para poder disputar. E ainda mais se tiver igual esse recurso de ganhar 5% em cima de uma grande venda. Sim, esse case que você falou é maravilhoso. Aí, dessa forma, eu também compactuo com você. Por quê? Para você ter uma equipe para disputar Série B, Série A, até Série D de Campeonato Brasileiro, você precisa ter uma receita para subir estável. Você precisa ter uma ArcelorMittal, você precisa ter uma Vale do Rio Doce, você precisa ter uma Unimed, você precisa ter uma receita vantajosa para que a saúde do clube anda bem e você possa fazer grandes contratações. A Série D é uma das piores competições que tem. Para você chegar na Série C, para depois chegar na Série B. Então você tem que faz uma folha aqui, faz uma folha ali, faz uma folha até a B, para depois você ter recursos altos da CBF, ter recursos altos de patrocinadores, aí você vai viver uma vida estável. Agora, se você não tem recurso para fazer uma grande equipe na Série D, você não consegue alcançar seus objetivos. Mas aí, assim, eu tô acreditando e tenho acompanhado, né, o futebol aqui. E assim, tá melhorando de fato, tá melhorando. Agora essas transmissões que estão tendo aí na TVE, voltou a ter na TVE, né? Também tinha no canal do YouTube também aqui. Futebol capixaba, o Diego. Tô falando aqui para vender imagem para ninguém, eu não preciso disso. Futebol capixaba, ele entendeu, o presidente da federação, que o futebol capixaba é igual, né? A TV entrando agora.
trocando ideias com o Mancini no programa. Mídia, se o futebol capixaba tiver mídia, ele vai andar, porque os patrocinadores vão chegar, né? A mídia, ela engrandece aquilo quando anda bem. Quando anda bem, tudo fica mais fácil para você ter, né, que é um veículo de comunicação. Então a federação, todos os patrocinadores, eles começaram a entender que para divulgar o seu produto, ele tem que estar na mídia. Então hoje vocês são importantíssimos para que possa alavancar o futebol capixaba, que possa alavancar o projeto que seja no estado, porque sem veículo de comunicação e sem você apresentar e mostrar o seu produto, você não consegue lugar algum. E aí você que, né, tá acompanhando aqui essa conversa aqui com o Fabrício, cara, se você quiser levar a Panorâmica TV para cobrir aí o teu time, entendeu? Entre em contato conosco, porque nós estamos aqui abertos, né, para transformar essa TV numa TV nacional cada vez mais. Graças a Deus estamos tendo uma audiência muito boa, né? Nós temos apenas um mês de vida, tá? Um mês, mas assim... Oficialmente 2 semanas, né? Mas de trabalho, né? Porque tudo começa com o projeto. A gente tá chegando a um mês. E aí, cara, assim, nós estamos tendo muitos retornos, assim, fantásticos e maravilhosos. Então você que tá aí do outro lado, quiser ter a Panorâmica TV cobrindo aí o teu time, né? Porque como o Fabrício está colocando aqui, é importante. Então, entre em contato com a gente. E aqui tá os nossos apoiadores, falar um pouquinho deles assim, rapidamente, né? Que tem nos apoiado aí. A gente tá com a Luísa Personalizados, estamos com a Gold Joias, Saúde e Vida, Fabrício. Breve nós teremos um programa aqui falando sobre saúde. Muito bom. Tá? Muito sobre bom. saúde, sobre a saúde preventiva. Então, é mais um programa que vai estar somando aí a nossa grade da Panorâmica TV. Também temos um canal, um programa infantil que acabou de entrar no ar, né? Pode dizer, que assim, é apresentado pela filha do Thiago. E assim, já tá bombando já. O primeiro programa a audiência foi lá em cima. Primeiro eu quero parabenizar vocês e dizer ao público, ao telespectador que está atento aí, porque quem comparecer aqui vai ver que é um trabalho profissional. Os caras são realmente profissional. É um investidor que possa que esteja vendo aí o programa, pode investir, que vai ter saída do produto, e o produto, sem ele não ter visibilidade, ele não é visto. Então pode investir, que os caras são profissionais. Programa de altamente qualidade. Eu vou nos estúdios aí de quase todos os estados e sei como é. E hoje estou feliz de estar aqui, de dar essa entrevista, né, para todos vocês, e também dizer que aqui, para você investidor, é o momento para poder colocar o seu produto nesse momento e nessa hora, para que ele seja visto aí para o estado todo e quem sabe para todo o Brasil. É isso aí, Fabrício. E aí eu queria que você deixasse o teu arroba lá no Instagram para a galera te seguir lá e te acompanhar também nesse trabalho que você faz aí, entendeu? Vou deixar fabriciojuliorodrigues.com no meu Instagram, tá lá, quem quiser entrar será bem-vindo, e é sempre bom, né? Falar de futebol, falar de coisas importantes. Eu gosto muito, estudo muito sobre isso, e dizer que a minha esperança é igual eu falo para vocês, de que o futebol capixaba ainda esteja no maior cenário para mim, que é a primeira divisão do futebol brasileiro. Cara, eu também tô torcendo muito, assim, tô acompanhando mais de perto essa questão, né, feliz, como a gente citou aqui, o Real Noroeste, mas também tem o Nova Venécia, né, que o Richarlison tá investindo bem lá. Aí agora a vinda do Sávio, né, salvo engano, o Carlos Germano também tá fazendo um trabalho naquela região serrana ali. Você não se ilude se vir time forte também na região serrana, não. Você tá certo. Que Carlos Germano tá rodando por lá, é um cara bem quisto, um cara bem centrado, né? Fabiano também já colocou a mão no Linhares com o nome, já fez bom trabalho aí na base. Chegou no profissional também, já colocando para engatear. Fabiano é um cara sensacional também. E o futebol vem crescendo. E é sempre bom quando as coisas acontecem. Eu sempre falo no Brasil e no mundo, quando você tem pessoas boas à frente daquilo que você quer e que você sabe, não tem como dar errado. As coisas andam da melhor forma possível. Cara, assim, nós estamos chegando no final, né, pessoal? Já estamos chegando no final, assim, te agradecer,
por essa oportunidade, esse bate-papo, trocando essa ideia aí sobre o futebol, né, enfim, nacional, porque aqui a gente está referendado pelo Vasco da Gama, um time que você jogou, que você é torcedor, mas também que você está trazendo toda a tua experiência lá da tua juventude né, e da época que você jogou como jogador profissional. Hoje agora treinando a molecada aqui no estado do Espírito Santo, dando esse feedback, né, como você colocou aqui do pai do Neymar, foi uma pessoa que você treinou e hoje, né, o filho dele tá próximo de ser o maior jogador do mundo, né, tá próximo de ser, a gente acredita que ainda dá tempo. E assim, agradecer por toda a tua dedicação, né, ao esporte, essa molecada aí, pedir que você continue. Tenho certeza que muita coisa boa ainda vai surgir na tua vida. E quem sabe aí a gente fazer uma parceria com a Panorâmica TV aí para estar cobrindo aí alguns eventos, né, algum torneio que você possa estar à frente aí do seu time aí. Sou eu que agradeço a vocês, né? Eu quero sair daqui lisonjeado por ter vocês terem feito esse convite de chegar aqui na Panorâmica TV e no seu programa, né? Bate-papo com o Mancini, trocando ideia com o Mancini, tudo que for com o Mancini tá decolando porque o programa realmente tá bom. E agradecer a vocês pelo carinho, pelo respeito, e dizer a vocês que a TV Panorâmica pode contar comigo aí, que vai ser indicação minha para patrocinadores que querem chegar, né, para clubes também que necessitam aí de vocês cobrir a partir daí. Pode ter certeza que vocês têm o meu apoio, e vou te dizer que é um apoio forte. Se você já tem um fã número 1, vocês três, eu acho que o trabalho aqui vai prosperar, porque é muito boa a TV, né? Vai virar aí um marketing de veículo de comunicação no estado do Espírito Santo. Cara, Deus abençoe essas suas palavras. É o que a nossa semente foi plantada exatamente com isso, né? Quando a gente começou a conversar, eu falava com o Thiago, cara, o pessoal tá meio cansado da TV aberta, né? Porque, com todo respeito, mas aquela programação fixa, né? Você não muda. E o streaming não. Hoje, cara, tu chega em qualquer lugar, né? Basta ter internet, qualquer lugar desse mundo que meu Deus criou aí, tu chega. E aí, Fabrício, assim, pedir a todos vocês aí para seguirem o nosso Instagram, que é TV Panorâmica, e também se inscreverem na Panorâmica TV que está no YouTube, beleza? Como eu te falei aqui nos bastidores, a gente já está com mais de 3 mil horas aí de visualização, de conteúdo assistido, esperando você vir também somar nesse projeto. E eu queria falar também da importância que ao final aqui eu vou pegar com o Fabrício, de alguns contatos aí do esporte aqui capixaba, pra gente trazer aqui pra TV, não só pro Trocando Ideia com o Mancini, mas a gente tem o Mussolano Cast, tem o Pode Dizer também, porque tem a molecada aí infanto-juvenil que a gente pode trazer também para trocar uma ideia aqui. Entendeu? Acabei de dizer agora, para mim vocês estão de parabéns, podem contar comigo lá no esporte, se for jogadores da categoria de base, como funciona, pode ser infantil, isso aí vocês podem contar, né? Com certeza. Quero ver também se o esporte coloca uma logo na Panorâmica TV em parceria com vocês, porque é legal divulgar o clube, é legal divulgar o dia a dia do clube, é legal com 10, 15 minutos, que seja um link, treinamento, isso aí tudo é com tranquilidade, né? Na Panorâmica TV. Eu creio que isso é importante, até para a visibilidade do clube. Eu vou estar conversando lá com as pessoas hierárquicas de cima, que são, né, o que manda, que é o Mário César, isso é importante, e aí quanto mais a gente abrir os nossos horizontes do clube, vai abrindo os horizontes da TV também. Show de bola. Então, gente, hoje esse Trocando Ideia com o Mancini foi com o nosso amigo Fabrício aqui, ex-jogador do Vasco da Gama e agora treinador do esporte, clube aqui do estado do Espírito Santo, clube capixaba, e está fazendo um belo trabalho lá com as categorias de base. Breve, traremos ele novamente para falar aí de jogadores que ele vai estar revelando aí, porque eu tenho certeza que muitos jogadores aí, breve estará no cenário nacional e internacional desse mundão. Um forte abraço,
Vamos desejar um tchau pra galera aí? Valeu, galera. Um abraço. Atento aí na Panorâmica TV, hein?